Há uma frase que eu quero iniciar com você, esse tempo que nós vamos falar aqui agora, é uma frase que eu costumo colocar nos posts, é um lema dessa igreja, e nós precisamos ver essa frase com maior profundidade. E eu quero falar com você juntos nessa noite, a frase é: vivendo o evangelho de forma simples. Vamos falar juntos? Vivendo. A simplicidade em nosso meio cristão, queridos, muitas vezes ela passa longe. Hoje a gente vê as pessoas e infelizmente até algumas igrejas movendo as coisas para que elas não sejam simples, pelo contrário, para que elas sejam glamurosas. Mas nós precisamos viver o evangelho de forma simples. Quando a gente fala sobre simplicidade, muitas vezes está atrelada a um conceito básico, simples, a um conceito onde a gente não tem muito recurso, onde as pessoas são simples financeiramente. A nossa ideia de simplicidade vai muito para esse lado. Quando a gente fala de uma pessoa simples, normalmente a gente pensa que ela não sabe falar, ela tem uma roupa muito simples, tem uma casa simples, ela tem um jeito que às vezes não consegue se comportar diante dos outros. Pela condição da palavra simples, nós achamos que tudo isso está atrelado a uma pessoa sem recurso. Não é assim muitas vezes que você pensa, quando alguém fala para você, essa pessoa simples, essa pessoa não tem isso ou não tem aquilo, logo vem em você uma pessoa que é pobre. Mas a simplicidade, na verdade, ela não está atrelada com essa condição, e eu quero trazer a sua atenção para essa questão nessa noite, porque nós precisamos viver o evangelho de forma simples, mas não pejorativo. Pelo contrário, nós temos que viver o evangelho na maior amplitude que ele pode nos dar. Se Deus é todo o poder, em nós está todo o poder. Logo, o que está em nós não é simples, é todo o poder. Amém, queridos? Por isso é que você nessa noite precisa tirar o conceito da simplicidade e fazer valer na sua vida todo o poder que Deus já te deu em nome de Jesus. Deus já te deu poder para você vencer todas as obras que se levantam contra você. É por isso que eu quero, em nome de Jesus, levante as suas mãos, eu quero profetizar, dizer para você nessa noite, que toda obra maligna cairá diante de você. Sabe por quê? Porque estará em você o simples, mas é o poder de Deus que fará você vencer, em nome de Jesus. Muitas coisas nós não alcançamos pela fé, porque nós achamos que somos simples. O mundo acha que nós somos simples, ao ponto de a gente não ter cultura, de não ter entendimento, não ter condição de projetar a nossa vida em todos os ambientes da vida, seja no estudo, no trabalho. Já falei sobre essa questão aqui, que nós como cristãos precisamos alcançar grandes lugares por onde a gente passa. De verdade, irmão, eu luto para ser o melhor vendedor aonde eu estou. Não sou ainda, mas eu luto para que eu seja. Agora, isso para beneficiar a mim? Não, porque com a minha oração, todas as vezes que eu vou para a minha empresa, lá onde eu trabalho, eu digo: Senhor, me faça um cara diferenciado aqui, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu falo para as pessoas, porque lá onde eu trabalho, eu digo que o meu Senhor é o meu Deus. Eu digo para as pessoas e oro por elas, dizendo: oh, meu Deus cura, o meu Deus faz a diferença, meu Deus vai mover. Essa semana mesmo, eu entrei lá no meu trabalho, e aí dei de cara com uma menina lá, e ela chorando. Eu falei: poxa, o que foi, Dani? O que está acontecendo? Ai, Marcelo, estou nervoso, o que aconteceu? E ela contou a situação, e eu fui do lado da mesa dela, botei a mão no ombro dela, falei: Senhor, em nome de Jesus, traz calma para ela agora. Porque a simplicidade, irmão, não está naquilo que você deixa de fazer, mas por aquilo que você faz em nome do Senhor Jesus. E eu disse para ela: calma, Dani, as coisas vão se ajeitar. Calma, eu estou orando por você. Saí, fui fazer minhas coisas, fui atender o cliente. Quando eu voltei, dei de cara com ela de novo. E aí, Dani, Marcelo, está tudo certo, senta aqui na minha mesa. Aí ela foi me mostrar o resultado daquilo que ela estava chorando, que estava tudo certinho. Glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmão? Porque a simplicidade, ela não pode estar atrelada à falta de fazer, a sua maneira de não agir. Pelo contrário, haja na simplicidade, porque na simplicidade há poder de Deus sobre você. E é nessa situação que nós vamos nos agarrar hoje, sendo simples, mas cheio de poder. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Aqui na Carisma nós temos sendo direcionados por Senhor a viver uma simplicidade. Mas nós precisamos entender que isso não nos traz um conceito básico.
Porque nós podemos ser simples, mas uma igreja cheia de poder. Nós podemos ser, aos olhos dos outros, uma igreja pequena, mas daqui sai fogo, glória, poder, ousadia, cura, manifestação, restauração do Espírito Santo de Deus, porque na simplicidade é que Deus habita, em nome de Jesus. Vivendo o Evangelho de forma simples. É assim que nós precisamos fazer. Porque tudo que nós formos fazer tem que ser o melhor para o Senhor. A simplicidade não está em você fazer as coisas sendo meia boca, irmão. Porque quem faz meia boca faz duas vezes, não é assim? Lá quando você trabalha? Se você fizer meia boca, passar o fio de qualquer jeito, o que vai chegar no final? Caramba, esqueci, vai ter que passar o fio tudo de novo. É por isso que eu falo para você, a simplicidade, irmão, nessa igreja aqui, em nome de Jesus, entenda que eu vou falar, por favor. Está proibido de você fazer as coisas meia boca. Porque tudo que a palavra diz para nós devemos fazer como se fosse para o Senhor, com excelência. Ah, mas eu não sei fazer, Deus, como é que eu vou fazer? Ah, eu pego até esse outro ancião aqui. Quantas conversas já tive com ele? Ah, eu não sei fazer, vou para onde? Marcelo, eu vou para o YouTube. Aí tem lá o professor do YouTube que ensina tudo para ele, ele vai lá e faz. Não foi assim que você falou? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, aí por não saber, a gente quer fazer na simplicidade, meia boca. Não, irmão. Nós precisamos fazer as coisas com excelência. Ah, eu não sei fazer, então você vai dobrar o seu joelhão. Vai criar um calão no seu joelho, dizendo para o Senhor, Senhor, me dá direção, me dá ousadia, me dá entendimento, inteligência, Senhor, me ajuda com alguém, Senhor, para que isso que eu for fazer, seja com excelência, irmão. Nós não podemos, em nome de Jesus, achar que a simplicidade é a coisa básica. Não, para Deus nós precisamos fazer tudo com excelência, é o melhor. É por isso que nós lutamos aqui para ter o melhor nas coisas que a gente tem, na estrutura. Mas não basta só a estrutura, tem que ser o seu coração na melhor maneira possível. É o seu servir, é o seu agir, é o seu falar, é o seu caminhar, aquilo que está dentro de você, para você entender que a simplicidade que habita em você não é porque você é alguém que não tem recurso, pelo contrário, é porque você tem recurso, e quem te dá o recurso é o próprio Deus, em nome de Jesus. Precisamos viver em nome de Jesus por essa simplicidade. Simplicidade mais unção de Deus é igual o quê? É vitória certa, irmão. Porque na simplicidade você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu não consigo, eu dependo de Ti. E se você depende do Senhor, sabe o que Deus faz? Irmão, imagina aqui, é uma forma figurativa, tá? Senão você vai falar assim, o Marcelo está falando um monte de bobeira lá, um monte de heresia. Mas é uma forma figurativa para você entender. Imagina Deus sentado no seu trono. E você está quebrando cabeça com um monte de problema na sua vida. Aí você não aguenta mais, aí você dobra o seu joelho, coloca na simplicidade o seu coração na presença de Deus e fala assim, Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê direção para resolver essa situação. Aí eu fico imaginando Deus sentado no trono, abrindo o sorriso. Era isso que eu precisava ouvir de você. Era exatamente isso que eu precisava ouvir de você. Porque agora, na sua simplicidade, o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Vai lá e derrama uma descarga de sabedoria em você. E quando você menos espera, você está fazendo o quê? Exatamente o que você não conseguia. Porque é movido pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? É na simplicidade que nós temos a vitória em nome de Jesus. Há uma outra frase que tem aí, Valéria, eu quero dizer para você, você não precisa dizer, a não ser que você queira, mas diz a frase assim, eu preciso enxergar o que está em minhas mãos. Eu preciso enxergar o que já está em minhas mãos. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que já está nas nossas mãos, porque achamos que é simples demais, sabia? Puxa, quem sou eu? O que eu posso fazer com esse recurso que eu tenho? Aonde que eu vou chegar neste lugar, se me falta na minha
no meu pensamento, ainda mais recurso. E Deus está dizendo para você nessa noite, você precisa enxergar o que já está nas suas mãos. Deus é poderoso, irmão. E hoje Ele vai tirar as escamas dos seus olhos, para você entender o que você pode fazer. Amém, queridos? Há um texto que eu quero ler para vocês, para a gente poder basear a história. Nós vamos ler 5 versículos. O texto está lá em 1 Samuel 17, 37 a 41. Disse mais a Davi. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te. Estava querendo se livrar do BO, né? Saul: vai lá, menino, não dou conta, vai você. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, pegou a armadura dele mesmo e colocou em Davi. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada, ou seja, pegou a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia o que? Usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi então tirou aquilo sobre si. Tomou o seu cajado na mão. Irmão, ele pegou o quê? O que é cajado na palavra? Poder de Deus. Amém, queridos? Guarda isso. O que é cajado? Poder de Deus. Tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e o pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, uma bolsa, irmão. Surrão é uma bolsa, tá bom? E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Deixa eu colocar para você o contexto aqui. Havia uma guerra de um povo contra outro povo. Davi saiu da casa dele, foi alimentar os irmãos e chegou naquele lugar e viu do outro lado do morro lá, havia uma planície. Do outro lado do morro estava esse pessoal aqui filisteu e desse lado o pessoal de Davi. E Davi chegou aqui e viu o pessoal dele lá tudo com medo. Assim como os corintianos têm medo de São Paulo. Já viu, irmão? Corintiano? Não, nunca viu? Já viu, não? O palmeirense também tem medo de São Paulo. Tá bem? Aí viu lá, desse lado aqui, o pessoal lá do Davi, todo com medo, e do outro lado lá, o pessoal filisteu. Do outro lado lá, o Golias gritava para todo mundo: ei, quem é que vai vir aí guerrear comigo? Um bando de homens sem força, e gritou lá e falou um monte de coisa. Desse lado aqui, Davi escuta, ele fala assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse cara que não tem aliança com o meu Deus? Que fica gritando e vocês não fazem nada. Eu vou guerrear contra ele. Eu vou matar ele. Deus já começou a falar com você, irmão. Porque as dificuldades estão gritando e você não tem feito nada com medo. Porque achando que a sua mão é pouco para fazer o que Deus pode fazer. Deus hoje quer abrir os seus olhos para você entender que nas suas mãos há todo o poder. Davi, a primeira coisa que ele fez foi pegar o quê? O quê, irmão? O que é o cajado? Poder de Deus. Nós precisamos entender que todas as batalhas têm desafios a nós. Tudo aquilo que se levanta contra você é um desafio a ser vencido. Amém, irmão? Você pode falar um amém bem forte? Amém. É por isso que Deus te trouxe aqui, para você entender que tudo aquilo que está acontecendo com você, você precisa parar, olhar e dizer assim: você não tem ligação, aliança com Deus que eu sirvo, mas eu tenho o poder nas mãos. Nós precisamos colocar, como eu falei, coloquei o título dessa mensagem: fé na mão e mundo no chão. Fé na mão e o mundo no chão.
As batalhas são para serem vencidas e os desafios estão diante de nós, para a gente poder vencer em nome de Jesus. Muitas coisas acontecem com a gente mesmo antes de a gente guerrear, irmão. Muitas coisas acontecem com a gente e a gente sai com um contexto perdedor, porque a gente já escuta o grito da dificuldade, sem mesmo iniciar uma guerra. O homem gritava do outro lado, mas aqui tinha um bando de homens frustrados e perdidos e derrotados. E eles não tomavam atitude para ir diante daquele homem, por causa de quê? De um grito. Satanás tem feito isso aos seus ouvidos. Tem gritado diante de você, dizendo assim: você não é capaz. Você não pode. Você não tem recurso. Quem é você para se levantar contra mim? E a cada momento que você pensa em tomar uma atitude, sabe o que o Golias fazia? Gritava mais alto. E as coisas têm acontecido assim na sua vida, dessa forma, sabe por quê? Porque você está num campo de batalha, irmão. Você está diante da situação, e a situação do outro lado está gritando a você, dizendo que você não tem condição de vencê-la, você não tem nada, mas você se esquece que às vezes, você se esquece que nas suas mãos tem todo o poder, que é o cajado de Deus. Quantos tem cajado na mão aqui em nome de Jesus? O poder de Deus está sobre você, irmão. E você se esquece, com o poder na mão, ao invés de ir ao encontro do seu inimigo e dizer para ele: você não tem aliança com o Deus que eu sirvo, eu tenho aliança, então com Deus eu sou mais que vencedor. Você não tem poder sobre a minha vida. Agora você fica aí parado que nem um exército ali de Israel. Nessa noite, irmão, o que Deus quer nos fazer é que em nome de Jesus você possa entender que nas suas mãos, quando eu falo de fé na mão, irmão, não é a mão que tem fé, é o que você tem nas mãos que tem a fé. Amém, queridos? É o poder de Deus. É uma forma simbólica de dizer para você que o poder de Deus está sobre você. Toda situação nos gera desafios, mas todas elas são vencidas em nome de Jesus, Paulo. Todas elas são vencidas em nome de Jesus. Tudo que se levanta contra nós, nós podemos ajoelhar diante do Deus vivo, e o Deus vivo vai remoldar uma peça aqui, vai tirar uma outra peça lá, vai trazer essa peça aqui e vai colocar longe de você, mas o poder dele vai ser efetivado na sua vida. Sabe por quê? Porque aqueles que têm aliança com o Senhor não conhecem derrota. Eles são homens e mulheres que enxergam e vivem em vitória. Irmão, Paulo dizia assim: o meu corpo está todo complicado, eu estou todo moído, mas o que está dentro de mim não se abala, e é assim que tem que ser. Nós somos humanos, sim. Tem dia que você vai chorar, irmão. Tem dia que você vai se agoniar. Tem dia que você vai ver o Golias gritando na sua cara, e você vai sentir o calor da situação diante de você. Tem dia que você vai entrar para o quarto e vai querer só chorar. Tem dia que você vai entrar no banho para ninguém ver que você está chorando, e deixa a lágrima cair junto com a água do chuveiro. Tem dia que você vai querer sumir e não vai querer ver ninguém. Mas aqueles que esperam no Senhor são renovados pela força que há em nome de Jesus, no nome dele. Eles voarão, eles correrão e não se cansarão. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele revigora tudo que há perdido em nós, em nome de Jesus. Eu fico imaginando Davi chegando naquele ambiente todo de um bando de gente frustrada. Irmão, é verdade que a Bíblia própria diz para nós que esse mesmo exército guerreou várias vezes e ganhou várias guerras. E ganhou porque o poder de Deus estava sobre eles, amém, queridos? Mas num determinado momento eles falaram assim: não damos conta de guerrear contra esse cara. E é assim com você, irmão. Peça aqui, feche seus olhos em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo te levar para lugares que você não tinha ainda condição de vencer. E agora você está visualizando através do poder do Espírito Santo, dizendo assim: ei, aquele momento que você achou que não ia dar conta, lembra que eu consegui fazer você vencer? Lembra que você não estava que você estava agoniado, e aí você me clamou, eu te trouxe a vitória nas tuas mãos.
Você lembra que nada estava acontecendo, tudo estava fechado, mas eu, o Senhor, te tirei do meio daquela situação e te fiz um homem e uma mulher forte. Deus está dizendo ao seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Preste atenção. Davi chega num ambiente de homens frustrados. A melhor coisa que nós podemos fazer é enxergar o lugar que nós estamos. Porque o lugar que nós estamos, que nós frequentamos, que nós vamos, ele diz muito daquilo que vai acontecer para você nos momentos seguintes. É por isso que eu sempre falo, o lugar que você frequenta revela o que você procura. Não tem nada de demais, tudo bem, mas o resultado virá. Ou você é crente, ou você não é crente. A Regina não está aqui, mas eu vou falar, Sal. Depois você passa para ela lá para ela anotar. Quando nós chegamos em Salvador, no primeiro dia da igreja, que a gente foi frequentar lá, o pastor falou, que legal, vocês são paulistas, fizeram uma festa, tiraram um barato da gente do porta, né, do portão, aquela coisa toda. Brincaram com a gente. Mas aí ele bateu no meu ombro e falou assim, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você está em Salvador, você não está em São Paulo. Eu falei, isso eu sei, né? Estou na frente do mar, né? Brincando com ele, né? Aqui, quem é crente é crente. Quem não é crente, não é crente. Aqui não é lugar de brincadeira. Aqui ou você é, ou você não é. E aquilo me espantou num determinado momento. Porque a gente tem essa condição, essa questão da tradição cultural de Salvador, aquela coisa toda. E ele diz com todas as palavras, ou você é, ou você não é. Isso marcou na nossa vida para todo sempre. Porque ou você está dentro de um ambiente onde Deus se manifesta, ou você está fora do ambiente onde Deus se manifesta. Está entendendo, irmão? Não tem meio termo. Davi chega num ambiente de homens frustrados, olhando o cara do outro lado, gritando, dizendo para eles que eles eram fracos e que não tinham condição de vencê-lo. A pior coisa é você estar num lugar onde as pessoas te puxam para baixo. Sim ou não, irmão? A pior coisa é você estar num lugar onde o ambiente te oprime. A pior coisa que tem para você é você estar num lugar onde as pessoas dizem para você que você não vai conseguir nada e que você não tem vez. E você estar num ambiente onde te frustra é uma coisa que mexe muito com a sua fé. Porque se você serve ao Senhor, você vai se incomodar, irmão. E é isso que eu quero que você, nessa noite, tenha um incômodo tão profundo de você ser crente em Cristo Jesus e dizer assim, não interessa o lugar que eu vou, ainda que haja um lugar frustrado, eu serei aquele que tem aliança com Cristo e eu mudarei o ambiente em nome de Jesus. Vai passar perrengue, vai ter afronta, as pessoas vão falar você, vão falar mal, vão se levantar contra você, mas o Deus que você serve vai te colocar em pé como uma estaca firme para você vencer todas as dificuldades que terão naquele lugar. Posso ouvir um amém, irmão? Só os que creem nisso, diz amém aí, para a honra e glória do Senhor. Você precisa entender que os ambientes que te frustram, de pessoas frustradas, vai acontecer duas coisas. Ou você vai ser mais um, ou você vai ser o cara que vai revolucionar aquele lugar. Você já ouviu, por exemplo, vamos naquela igreja, irmão. Aí você vai lá ver o Faustão. Tem Faustão? Não, né? Tem mais não. É o Hulk. Aí esquece da palavra, esquece da igreja, esquece da comunhão. Por quê? Porque aquela frustração de ir à igreja bateu em você e você deu ouvido àquela situação. Está lá com um problema no casamento gigante. Vai se aconselhar com quem? Com a vizinha, que é uma frustrada, que já tem 7, 8 casamentos. Não é a Gretchen, não. Ai, Jesus. E aí você vai falar com ela, ela vai falar o que para você? Larga esse cara, rapaz.
Larga isso aí, isso é uma tranqueira, você não deu conta ainda não. Porque o ambiente frustrado vai te levar para a frustração. Sabe, queridos, em todo lugar que nós estamos, em todos os lugares que nós estamos, sempre haverá alguém que vai te puxar para baixo. Sempre. Sempre terá alguém que vai falar para você: ei, já viu o novo convertido, como é que é? Já viu? O cara chega no fogo: pastor, eu vou fazer, deixa comigo, pá, pá, pá. E aí às vezes a gente vê do outro canto assim, aquela rodinha assim, ó. Ele não sabe o que é igreja. Isso aí passa. É fogo de primeira viagem. Irmão, deixa eu falar para você. Se você já pensou assim, peça perdão, Senhor, em nome de Jesus. Eu já pedi, tá vendo? Eu já falei também. Então eu já pedi ao Senhor perdão. Peça perdão, porque nós deveríamos ser como Ele. Paulo diz lá em Pedro, dizendo assim: desejai ardentemente, como criança, o leite que vem do céu. Desesperadamente, eu quero nutrir o meu espírito em Cristo Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus, ver lugares que nós pisamos, porque naquele ambiente que nós estamos, como o Davi entrou no exército, só tinha duas alternativas: ou eu mostro que eu sou um homem de Deus, ou eu me torno mais um como eles. Na igreja de Cristo, irmão, eu estou falando de todas as igrejas, há muitas pessoas paradas no vale, fazendo coro ao exército de pessoas frustradas. Estão com a espada, estão vestidos para uma guerra, estão na iminência de uma guerra, mas não tomam posição, porque são frustrados. Ainda que Deus já tenha feito milagres em tempos passados, nesse exato momento tem pessoas que estão frustradas dentro da casa de Deus. Deus me trouxe aqui para ser um profeta na sua vida, e eu não temo o que eu vou dizer. Que essa palavra entre no seu coração a ponto de dividir juntas e meduas e fazer você pender para o lado certo, o lado das pessoas que são corajosas, que não temem as vozes que vêm contra ela, pelo contrário, que vivam de acordo com a vontade soberana de Cristo Jesus em sua vida. Na fé, a fé na mão e o mundo no chão. Quantos querem vencer as dificuldades aqui em nome de Jesus? Só os corajosos, bem fortes assim. Cara, você precisa vencer. E você precisa entender que o Deus que nós servimos, Ele está aqui para abençoar a sua vida, irmão. Ele está aqui para dizer para você, como se fosse essa palavra, irmão, presta atenção no que eu vou falar. É como se você estivesse na beira do precipício ali, para poder descer e ir lá na planície, lá guerrear contra os outros soldados lá, ao contrário. É como se essa palavra aqui, que se você estivesse aqui na ponta e Deus te desse um empurrão: desce, menino, vai guerrear, porque eu já estou com você. Eu já te dei o cajado na mão, o meu poder está na sua mão. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos, Moisés? Ai, Deus, eu não tenho nada, eu não sei falar. Moisés, o que você tem nas mãos? Ai, Deus, eu sou pesado. Moisés, o que você tem nas mãos? Você tem o cajado. Bota o cajado no chão. Virou o quê, irmão? Só os que leem a Bíblia. Virou o quê? Serpente. Pega de novo, virou o quê? Cajado. Esse é o meu poder para você, Moisés. Eu estarei com você em todo o tempo. Você tem um cajado, tem um poder nas mãos, mano. Está na hora de você se levantar no meio da tribulação. Está na hora de você mostrar para as pessoas dentro da sua casa que o Deus que você serve, Ele vai fazer a diferença, que Deus abriu os seus olhos hoje e você vai fazer a diferença onde você estiver. Está na hora de você se levantar no meio do seu trabalho e dizer assim: eu não sou mais aquele de indeciso, eu não faço mais parte do bando de frustrado, pelo contrário, eu sou um homem, uma mulher que recebeu do Senhor uma missão de transformar a minha casa, o meu trabalho, e onde eu passar, eu carregarei comigo o bastão, o cajado, o poder de Deus, e aonde eu estiver, esse poder será usado em nome de Jesus. Irmão, para de ficar
profetizando como um bando de frustrados, dizendo: realmente, ele é muito grande, ele tem mais de 3 metros, olha lá a lança dele, olha o exército rindo de mim. Para de ficar olhando as dificuldades, olhe para o Senhor, que é consumador da sua fé. Ele é o Deus que te faz forte em meio à sua fraqueza, ele é o Deus que te coloca caminho aonde você está perdido, ele é o Deus que te cura, te salva, te coloca em pé, mesmo diante das dificuldades. A sua boca tem que dizer assim: ei, por maior que seja a minha dificuldade, eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Deus da minha aliança, o Deus que me guarda, o Deus que me salva, o Deus que me coloca em pé, o Deus que me faz vencer as batalhas, e em nome de Jesus eu vou vencer, para a honra e glória do Senhor. Os frustrados começam a ficar agoniados, sabe por quê, irmão? Porque todo mundo que tem fé, nós nos incomodamos, sim ou não? Você já ficou incomodado com gente que tem fé? Só eu que fiquei incomodado? Já fiquei incomodado com a Valéria, já me deixou aborrecido. Você tem fé para fazer isso? Eu falei: você está maluca? Não tem. Eu tenho fé. E eu falei para ela assim: minha filha, a gente está falando de uma situação que não é só assim. Deixa na unha, eu tenho fé. Aí você fica querendo bater a cabeça. Eu falei: você está falando sério? Eu estou falando sério, eu tenho fé. Então tá, eu vou embarcar na sua fé. E de fato aconteceu, pela fé que ela tinha. Sabe o que é isso, irmão? Muitos se incomodarão pela fé que o Senhor está depositando sobre a sua vida hoje. Você vai se levantar em meio às tribulações e vai dizer assim: eu creio no meu Deus. Ei, o meu Deus venceu a morte. O que é isso para Ele? A palavra dele diz assim: agindo Deus, quem é que pode impedir? O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Sabe o que acontece muitas vezes? É que as pessoas querem colocar em nós a fé deles. Sabia disso? Mas você tem que fazer desse jeito. Mas se você não fizer desse jeito, não vai dar certo. Olha, não, é por aqui que você tem que ir, é por esse caminho que você tem que ir. Sabe o que isso significa, irmão? As armaduras de Saul sobre Davi. Davi, preste atenção que eu vou falar. Para você derrotar aquele cara lá, você tem que colocar a armadura, você tem que pegar a minha espada, você tem que pegar a minha bota, você tem que pegar o meu capacete. Agora vamos fazer um parênteses aqui, irmão, de uma coisa muito simples para você entender. Ele estava pegando toda a armadura do rei, sim ou não? Era a melhor. Você já parou para pensar nisso? Que era a armadura que tinha a melhor tecnologia, a melhor segurança, o melhor material, a melhor que foi bem mais feito. Será que eu posso falar assim? Posso, né? Era o melhor que ele tinha. Ele não pegou do soldado, do coronel, do não sei lá de quem. Não, ele pegou a do rei. Põe aí, menino. O melhor eu estou te dando para você vencer essa guerra. E eu quero trazer você para você entender. Nem sempre o que é melhor para os outros será o melhor para você. É por isso que você precisa parar de escutar aquilo que acham ao seu respeito, para escutar a voz de Deus e o que você tem que fazer. Ele tinha o melhor, sim ou não? Sim ou não? Mas ele preferiu o quê? A simplicidade. Porque, vamos fazer uma conjectura aqui. Sabe o que é conjectura? É pensar numa possibilidade. Se Davi pega toda aquela armadura dele e vai para a guerra e ganha, o que Saul falaria? A minha armadura é que te deu a vitória. Mas o simples é aperfeiçoado pelo poder de Deus. Rei, isso não me serve. Mal consigo dar um passo.
E aí eu quero trazer uma outra história para você, irmão. As coisas que estão lançando sobre a sua vida, todas elas trazem peso, a ponto de fazer você não prosperar em nenhuma área da sua vida. São as falas, são as direções, são os achismos, e você está todo envenenado, com esse peso nas suas costas, tentando andar sem sair do lugar. E o pior de tudo é que você acha que você está tão equipado, dizendo, eu vou ganhar, escutando o inimigo falando com você que você não tem condição. Mas espera aí, você olha para você e fala assim, não, eu estou super bem equipado, eu tenho. Já viu gente que tem todo o talento para deslanchar e não deslancha? Já viu isso, irmão? O cara é bom em tudo, mas não deslancha. E aí Deus trouxe ao meu coração essa situação, dizendo assim, se esse tipo de pessoa buscasse o simples, estaria voando. Nessa noite, irmão, você precisa arrancar todas as armaduras que lançam contra você, colocar de lado e falar, Senhor, o que eu preciso já está em minhas mãos. Fé na mão, mundo no chão. Eu não consigo andar, eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar disso. Aí arrancaram tudo, eu fico imaginando o povo pensando o quê? Desse menino. Esse cara bateu a cabeça na quina da mesinha da sala. Endoidou. Porque ele tirou tudo aquilo que poderia trazer segurança. E é isso que eu estou falando para você. Lembra quando eu preguei aqui falando que Deus fecha as opções da sua vida para você depender dele totalmente? Deus então tira tudo aquilo que seria opção do homem. Então Davi escolhe o simples. Não, rei, eu vou só com aquilo que eu já estou acostumado, é o que eu tenho. Deus está te falando nessa noite, irmão. Você precisa voltar para o simples. Voltar a orar. Buscar a presença de Deus, ler a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com Ele, porque é isso que vai fazer você ter a vitória em nome de Jesus. Deixa eu ir desse jeito. Mas você é louco, menino? Não, você não sabe de nada. Quando eu estava lá, sozinho, cuidando das ovelhas dos meus pais, do meu pai, vinha um urso grande, pegava um dos meus animais, eu corria atrás dele, feria e o matava. Da mesma forma vinha um leão, eu corria atrás dele, feria e o matava. Lembra que eu preguei? Não despreze os pequenos ensinamentos, porque nessa hora, que aquilo que você tem passado ao longo do seu dia vai te servir para grandes batalhas. Deixa eu ir do jeito que eu estou, rei, porque o que eu preciso é mostrar para aquele homem que tem gritado para os 4 cantos da terra e para todo esse exército que é seu, dizendo que nesse lugar não tem Deus suficiente para vencer ele. Agora o simples se torna grande, amém, irmão? Seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Aí vai um menino pequenininho, franzino, apenas com um estilingue na mão. De certo, se fosse em tempos de hoje, teria morado aí no interior, caçando, passarinho. Era bom de pontaria. Aí vai o menino pequenininho para afrontar um grande rei. Tudo que o diabo faz contra você, ele se acha grande. E de fato é. Mas quando o poder de Deus está em nós, ainda que ele ache, a única coisa que serve a grandeza dele é para ele cair mais firme. E ele vai cair em nome de Jesus. Vai lá o menino que não tem poder, segundo eles, não tem estratégia, não tem equipamento que o protege, mas na frente dele tem um anjo dizendo assim: é mais para a direita, mais para a esquerda, sobe só um pouquinho, agora solta.
E quando ele solta a pedra, é como se o anjo estivesse por trás da pedra, dizendo assim: Puff. Nessa noite, Deus está caindo todos os gigantes que estão contra você, em nome de Jesus. Porque o seu coração está na simplicidade daquilo que Deus quer de você. O que Deus quer de você não são as carenagens, não são as suas artimanhas, não são os seus controles, pelo contrário, o que Deus quer de você é que você com as suas mãos arranque toda a carenagem de dentro de você, de cima de você, e prossiga simplesmente com o simples. Nas tuas mãos há todo o poder que Deus quer trazer para você nessa noite. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos lá, queridos, para a honra e glória do Senhor.